E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu vou fazer mais um vídeo aqui, pessoal. Dessa vez eu vou sair um pouquinho do assunto aí de economia e sociedade, falar mais sobre a questão política, né, que eu acho que é importante também para esse site que vocês estão preparando, porque nós temos idas e vindas aí no Brasil, pessoal, na questão política, tanto se a gente falar sobre a questão da democracia, como se a gente falar, por exemplo, dos sistemas que nós já tivemos, por exemplo, no governo. Então, uma coisa que vocês têm que deixar claro aí no ensaio de vocês é que vocês entendem que o Brasil teve formas de governo diferentes e também sistemas de governo. E também ele teve aí uma alternância entre democracia e ditadura, né? Se não teve ditadura em alguns momentos, teve estado de sítio pelo menos, tá? Então, assim, só para falar das formas de governo, por exemplo, nós tivemos, pessoal, monarquia da independência de 1822, né, até 1889. Tivemos o primeiro reinado, regência e segundo reinado, e depois nós tivemos a república, né? Então desde 1889 temos uma república. Então essas são as duas formas de governo que nós já tivemos. Se a gente falar dos sistemas de governo, nós já tivemos na monarquia o parlamentarismo, né? O Brasil, por exemplo, no segundo reinado teve o parlamentarismo que nós chamamos de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque regularmente no parlamentarismo você tem o rei não governando, né? O rei é o chefe de Estado, normalmente, e ele não governa. No Brasil aconteceu o contrário, porque no Brasil, Dom Pedro II, por exemplo, desmanchava a Câmara dos Deputados quando ele queria, e aí convocava novas eleições, né? Nós tínhamos um primeiro-ministro, que era o chefe do gabinete de ministros, né? Mas tudo isso aí podia ser tirado pelo Dom Pedro II a hora que ele quisesse. Nós tivemos o presidencialismo, tivemos aí desde 1889 em diante, e tivemos o semipresidencialismo, né, que aí foi o interregno entre 61 e 63. Tivemos isso porque o Brasil quase entrou em guerra civil no ano de 61, porque o Jânio Quadros ele renunciou à presidência, entrou no lugar do João Goulart, porém os militares e uma parte da sociedade civil não queriam o João Goulart, porque tinha aqueles temores de que o João Goulart era um comunista, né? E aí, por um acordo que se gerou ali, teve grande participação Leonel Brizola nesse acordo, você tem um acordo que vai então gerar o semipresidencialismo, ou seja, o João Goulart era presidente, mas não governava. Então, você teve ali principalmente o Tancredo Neves como primeiro-ministro, né, nesse período. E aí, em 63, nós tivemos a volta do presidencialismo depois de muita pressão popular, na greve de 62. 63, então, você tem a volta do presidencialismo com o Goulart. E aí, nós tivemos presidencialismo, então, aí de forma ininterrupta até nos dias atuais. Então, esses são os sistemas de governo. E aí, se a gente for falar dessa questão da ditadura e democracia, né? Então, por exemplo, no Brasil, já do início, quando nós temos o governo provisório ali na República, né? No início da República, então, 1889, nós temos um governo que é provisório, que é o do Marechal Deodoro, que foi a chamada República da Espada, né? Então, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, que fica até 1894. Aí só depois, então, com a eleição do Prudente de Moraes, é que nós vamos ter eleições realmente, né? Mas a gente tem que lembrar que aí nesse período até 1930 era a famosa República do Café com Leite, né? Ou seja, você só tinha São Paulo e Minas Gerais mandando praticamente nesse esquema, né? Então isso aí, principalmente a partir do século XX, você vai ter esse revezamento entre São Paulo e Minas, né? São Paulo representando o café, Minas era o leite, né? Mas São Paulo tinha mais poder do que Minas Gerais, né? Mas pelo acordo das elites, você tinha esse revezamento. Quem quebra com isso é o Vargas, né? Então Vargas em 1930 chega, o exército dá a posse para o Vargas, né? Entrega o poder para o Vargas, era para o Júlio Prestes ser então presidente, mas Júlio Prestes acaba não assumindo, porque o seu antecessor, que é o Washington Luiz, é derrubado, e Júlio Prestes então não tem a chance de usar a faixa presidencial, ou seja, se tornar o governante do país. O Vargas vai ficar de 30 até 45. Aí você vai ter, pessoal, várias fases do Vargas, né? Então você vai ter o governo provisório até 34, depois o governo constitucional até 37, e depois o Estado Novo, que é a ditadura, né? Até 45. Aí você tem um período de 45 até 64, sendo um período democrático, depois 64, novo golpe. E aí você vai ter até 85. E aí de 85 para cá,
85 até 90, você tem um governo de transição que é o do Sarney, né, no começo dos anos de 90, então ele passa a faixa para o Collor, que é realmente o primeiro presidenciável, aí o primeiro presidente eleito diretamente, né, voto popular. E aí, desde então, pessoal, nós temos aí essa democracia nossa que é muito jovem, né, uma democracia que aí, se você for ver, só a partir de 1988 para frente, né, por causa da Constituição que nós temos. E aí, se você for contar, né, desde Sarney, né, 85, então é pouco tempo se a gente comparar com outros países, né? Se a gente comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com a França, aí dá um pouco de problema, porque a França também teve idas e vindas aí, né? A gente teve lá no século XIX aí, a França passando, por exemplo, por golpes também, né? Teve do Luiz Bonaparte, aconteceu também no século XX eles terem alterações, enfim, mas é outra coisa, não vamos falar da França aqui, vamos falar do Brasil. Então, pessoal, a gente tem aí a democracia convivendo com a ditadura em alguns momentos. Quando que nós tivemos estados de sítio? Principalmente, pessoal, nos anos 20, nós tivemos lá o governo do Arthur Bernardes, que foi um governo que praticou os estados de sítio, que é a ideia de você suspender a Constituição, né? Então, Arthur Bernardes, que foi um presidente que governou de 22 a 26, se vocês procurarem aqui no canal, tem lá um vídeo que eu falo um pouco mais detidamente sobre esse período dos anos 20, e aí a gente vai ter então essa característica, né? Você tem ali os estados de sítio sendo declarado várias vezes, porque tivemos a revolta tenentista de São Paulo em 1924, nós tínhamos lá os comunistas sendo perseguidos nos anos 20, às vezes as greves, né, aumentavam muito, então o governo queria parar essas greves e decretava estado de sítio. Então o movimento operário era muito forte naquele tempo, né, dos anos 20. Então, se a gente está falando aí praticamente 100 anos atrás, né, a gente está em 2022, se a gente for ver, o Arthur Bernardes começa em 1922, né, e vai até 26, né, depois vem o Washington Luiz, e aí, enfim, vem o Vargas depois, como eu já disse antes, né, pessoal. Então, eu acho que é interessante vocês deixarem claro aí nesse ensaio que vocês entendem, né, dessas alterações, né, e que aconteceram aí na nossa história desde a nossa independência, ok? Então, pessoal, basicamente era isso. Esse vídeo era mais para falar dessa questão política mesmo, então se atentem às formas de governo, sistemas de governo e essa transição que o Brasil tem sempre aí em algumas fases entre ditadura e democracia, né, e no meio aí os estados de sítio, ok? Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui, até a próxima.